Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. Fazer negócios? Aí você saberá se está progredindo ou regredindo. Tenho muitos sentimentos negativos, embora faça yoga todos os dias. Portanto, estou começando a me perguntar se estou realmente progredindo espiritualmente. Então, a maioria das pessoas que são negativas nem mesmo sabem que são negativas. Só as outras pessoas é que experienciam isso. Se você está começando a saber que eu sou negativa, você está crescendo. Está fazendo algum progresso? Porque essa é a natureza da sua existência. Se alguém se aproxima de você, se a boca dele estiver exalando cheiro, você sabe que a boca dele está exalando cheiro. Mas se a sua própria estiver exalando cheiro, o seu instrumento de cheirar está bem aqui, o inspetor. Ele não saberá. Olá? Bem aqui. Veja, o nariz está bem aqui, mas não consegue sentir o cheiro, mas consegue cheirar aquilo, aquilo e aquilo. Essa é a natureza da sua existência. Portanto, se você começa a enxergar a sua própria negatividade, você está crescendo, está progredindo. Então, se você não sabe como, você deve fazer isso todas as noites, antes de ir dormir. Você pode fazer Ishakriya antes de ir dormir. Somente por alguns minutos, até mesmo deitado, apenas o faça e durma. Antes disto, somente escreva, só uma página. Hoje. Não em termos do que você fez, em termos de sua experiência. Você está um pouco mais alegre, um pouco mais tranquilo, um pouco melhor ou está pior? Apenas anote isso, porque isso é que nem fazer negócios. Se você estiver mantendo suas contas bem, veja, o que você declara para o imposto de renda, isso é com você. Mas, para você administrar os negócios, você mantém as contas devidamente. Daí você saberá se está progredindo ou regredindo, se está com lucro ou prejuízo. Você não manteve nenhuma das contas. Depois de 10 anos, você poderá um dia de repente ir à falência. Algo aconteceu, algo aconteceu. Nada aconteceu. Você não manteve controle das coisas. Isso é tudo o que aconteceu. Olá? Portanto, em tudo, quer seja seu próprio progresso, ou seu negócio, ou sua família, não tente inventar razões místicas para... Você sabe, de repente eu tive um ataque cardíaco. Ninguém tem um ataque cardíaco de repente, você está lentamente trabalhando para isso. Sim. De repente eu fiquei deprimido. Não, você está trabalhando para isso. Um dia você será bem-sucedido. Se eu disser isso, muitas pessoas se aborrecerão comigo, não existe guru, nem compaixão, nem nada. Cabe a você, se quer viver na compaixão de alguém, ou na força de seu próprio bom senso, cabe a você. Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do yoga com a orientação do renomado mestre espiritual, Sadhguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru, links na descrição. Ele pode ser transformado em um nível diferente de função? Absolutamente. Isso pode ser comprovado cientificamente? Qual a importância do sêmen de um homem para o seu bem-estar físico, mental e espiritual? Desperdiçar nosso sêmen pode nos prejudicar espiritualmente? Bem, você sabe, o sêmen é a base da sua existência física.
Seja você um homem ou uma mulher, você passou a existir porque isso é 50% do ingrediente? Sim? Bem, nós temos pele, temos células epiteliais, temos cabelo, temos muitos outros aspectos do corpo, você sabe, coração, fígado, rins, tantas coisas. Todas essas células têm uma certa potência à sua própria maneira, mas o sêmen é de um nível de potência extraordinário, ele pode criar uma vida completamente nova. Bem, hoje você pode pegar uma célula epitelial e fazer muitas coisas em um laboratório e talvez possamos lhe clonar, certo? Portanto, o potencial está aqui também, mas não está na mesma dinâmica que existe na célula a qual você está se referindo como sêmen. Então, na cultura yógica, isso é chamado de virya. Virya também se refere ao que você chama de Vajra, que significa estabilidade ou diamante, que é a coisa mais dura. Portanto, no corpo humano, Virya é considerado como Vajra. Isso quer dizer que é uma das coisas mais potentes se você souber como usar. Bem, como usar isso? Quer dizer que você pode usá-lo para produzir uma criança? Isso é uma coisa? Bem, se você está... Essa pergunta está sendo feita porque você o está usando para derramá-lo nos lençóis da JNU, ok? Se é assim que você o está usando, bem, essa é a sua compulsão, independente do que você faz. Isso não é algo para ser julgado moralmente, essa não é a questão. A pergunta é qual o nível de compulsão que a pessoa tem. Mas qualquer coisa neste corpo pode ser transformado em um nível de função diferente, absolutamente. Não apenas o sêmen, tudo nesse corpo pode ser transformado. Veja, suponha que eu dê a você todos os ingredientes para fazer uma sopa, os mesmos ingredientes para todos vocês. Você acha que todos vão produzir a mesma sopa? Não. Vocês produzirão 500 variedades de sopas, embora com os mesmos ingredientes. Isso é tudo o que está acontecendo conosco no momento. Todos somos fundamentalmente os mesmos ingredientes, mas veja como cada um de nós é diferente. Sopas diferentes. Bem, se eu lhe der ingredientes para fazer uma sopa, você pode fazer uma ótima sopa ou uma péssima sopa. Depende do tipo de habilidade que você tem, não é? Então isso vale para tudo, não apenas para o sêmen. Cada dimensão de seu corpo e de sua mente, você pode transformar em algo extraordinário, ou pode torná-lo medíocre, ou pode torná-lo um problema sério. Cada aspecto de sua vida. Isso também se aplica a esse aspecto da vida. Veja, as pessoas estão fazendo traduções literais, mas se você quer produzir uma certa, digamos, células epiteliais, o quanto de energia o corpo gasta nisso? E se você quiser produzir uma célula que você chama de sêmen, o quanto de energia o corpo gasta é muito diferente, isso pode ser comprovado cientificamente. Portanto, quando você está investindo tanta energia nisso, obviamente isso tem uma potência se você souber como explorar. Mas você tem competência para explorar? Você é capaz de explorar? Você tem o sadhana necessário e a orientação para fazer isso? Essa é a grande questão. Em um ano, existem 12 a 13 Shivaratris. A noite mais escura do ciclo lunar é chamada Shivaratri. Este, que acontece no mês de Magha, é considerado o Mahashivaratri, porque neste dia há uma expansão natural no sistema humano. Qualquer pessoa, instruída ou ignorante, um santo ou um pecador, um vidente ou um desonesto, se ele conseguir se sentar ereto, mantendo a coluna ereta, acordado e alerta, neste dia, ele poderá dar os passos em direção à sua realização, porque o planeta está em um certo alinhamento. Esta é uma oportunidade. É meu desejo e minha bênção que você conheça isso hoje. Esta noite não deve se tornar apenas uma noite de vigília, mas uma noite de verdadeiro despertar. O Mahashivaratri Sadhana é uma preparação para o Mahashivaratri, uma noite de tremendas possibilidades.
Qualquer pessoa com mais de 8 anos de idade pode participar do sadhana, que pode durar 40, 21, 14, 7 ou 3 dias consecutivos, culminando no Mahashivaratri. Existem algumas diretrizes a serem seguidas durante o período do sadhana. Mergulhe de 8 a 10 grãos de pimenta do reino junto com 2 a 3 folhas de vilva ou neem no mel e um punhado de amendoins em água durante a noite. Isso deve ser consumido de manhã após o sadhana. Se as folhas de neem e vilva não estiverem disponíveis, consuma bolinhas feitas com pó de neem e água. O neem em pó está disponível no Isha Shop. Faça apenas 2 refeições por dia. A primeira deve ser após o meio-dia. Se você sentir fome, poderá tomar a mistura de pimenta do reino, mel, suco de limão e água novamente. Evite fumar, consumir álcool e comer alimentos não vegetarianos. Um pano preto deve ser usado amarrado no braço superior direito dos homens e no braço superior esquerdo das mulheres. Qualquer pano preto pode ser usado, mas o pano preto deve ter 12 polegadas de comprimento e 1 polegada de largura. Aqueles que participam do sadhana podem adquirir o pano preto por si mesmos. Use apenas roupas brancas ou de cores claras. Por favor, tome banho 2 vezes por dia usando pó de banho de ervas. Aplique vibhuti nos seguintes pontos: Agna, entre as sobrancelhas; Vishuddhi, cavidade da garganta; Anahata, logo abaixo de onde a caixa torácica se encontra; e Manipuraka, logo abaixo do umbigo. O processo diário para o sadhana é o seguinte: faça 12 ciclos de Shiva Namaskar com o estômago vazio. Você pode aprender Shiva Namaskar online. Shiva Namaskaram. Esta é uma série de 7 posturas. Ele demonstrará 3 ciclos. Por favor, observe. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Agora, nós veremos os 7 passos, um a um, com instruções. Fique de pé, com os pés a uma distância aproximada da largura dos ombros e paralelos um ao outro. Junte suas mãos em Namaskar. As articulações dos polegares estão dobradas e pressionando o Anahata. Sinta o ponto macio aproximadamente 1,5 cm abaixo de onde a caixa torácica se encontra. Olhos fechados. Esta é a posição inicial. 1. Mantendo a postura Namaskar, estenda suas mãos em um ângulo de 45 graus em relação ao chão e levante-as. Estenda seu corpo para trás como um arco, totalmente esticado. 2. Curve-se para frente na postura Namaskar e toque o chão com os braços totalmente esticados. Mantenha os joelhos o mais reto possível. 3. Agache-se e puxe o Namaskar em direção ao peito. 4. Com os dentes cerrados, diga Shiva e, simultaneamente, empurre as mãos esticadas para frente com a máxima tensão que puder, como se estivesse empurrando uma montanha. 5. Com os dentes cerrados, puxe o ar de volta e, simultaneamente, mova as mãos de volta para o peito, como se você estivesse puxando uma montanha. 6. Ao se levantar, simultaneamente, estique os braços para frente e levante-os. Mais uma vez, estenda o corpo para trás como um arco, totalmente esticado, mantendo a postura Namaskar. 7. Abaixe os braços, volte à posição inicial e entoe Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Olharemos para o Shiva Namaskaram mais uma vez, juntamente com as instruções. Por favor, observe. Fique em pé, com os pés afastados na distância da largura dos ombros. Junte as mãos em Namaskar. As articulações, pressionando o Anahata. Olhos fechados.
1. Mantendo a postura Namaskar, estenda suas mãos. Levante-as. Estenda seu corpo para trás como um arco, totalmente esticado. 2. Curve-se para frente na postura Namaskar e toque o chão com os braços totalmente esticados. 3. Agache-se e puxe o Namaskar para o peito. 4. Com os dentes cerrados, diga Shiva e simultaneamente empurre as mãos com a máxima tensão que puder, como se estivesse empurrando uma montanha. Shiva! 5. Com os dentes cerrados, puxe o ar de volta e simultaneamente mova as mãos para o peito como se estivesse puxando uma montanha. 6. Ao se levantar, simultaneamente, estique os braços para frente e levante-os. Mais uma vez, estenda seu corpo para trás como um arco, totalmente esticado. 7. Abaixe os braços, volte à posição inicial e entoe Om Namah Shivaya. Mais uma vez. Om Namah Shivaya. Após a prática, por favor, sente-se de pernas cruzadas, olhos fechados, até a respiração se acalmar. Agora vamos fazer juntos, lentamente, com as instruções. Por favor, fique de pé. Fique de pé, com uma distância aproximada da largura dos ombros e paralelos um ao outro. Junte suas mãos em Namaskar. As articulações dos polegares estão dobradas e pressionando o Anahata. Sinta o ponto macio aproximadamente 1,5 cm abaixo de onde a caixa torácica se encontra. Olhos fechados. Essa é a posição inicial. 1. Mantendo a postura Namaskar. Estenda as mãos em um ângulo de 45 graus em relação ao chão e levante-as. Estenda seu corpo para trás como um arco, totalmente esticado. 2. Curve-se para frente na postura Namaskar e toque o chão com os braços totalmente esticados. Mantenha os joelhos o mais reto possível. 3. Agache-se e puxe o Namaskar em direção ao seu peito. 4. Com os dentes cerrados, diga Shiva e simultaneamente empurre as mãos esticadas para frente com a máxima tensão que puder, como se estivesse empurrando uma montanha. Shiva! 5. Com os dentes cerrados, puxe o ar de volta e simultaneamente mova as mãos de volta para o peito como se estivesse puxando uma montanha. 6. Ao se levantar, simultaneamente estique os braços para frente e levante-os. Mais uma vez, estique o seu corpo para trás como um arco, totalmente esticado, mantendo a postura Namaskar. 7. Abaixe os braços, volte à posição inicial e entoe Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Por favor, sente-se de pernas cruzadas, olhos fechados, até que a respiração se acalme. Por favor, abra os olhos. Para aqueles que acham difícil fazer a prática, nós veremos algumas das modificações. Se você não consegue se agachar e se levantar com facilidade, você pode tentar manter os pés um pouco mais afastados, mas certifique-se de que eles estão paralelos um ao outro. Se isso ainda for difícil e você não conseguir fazer o Shiva Namaskaram com os pés ligeiramente afastados, você pode colocar um pedaço de madeira ou almofada de cerca de 2,5 cm sobre os calcanhares para levantá-los. Uma vez na postura de se agachar, se você não conseguir se levantar facilmente, mantenha o Namaskar e use as suas mãos como apoio, pressionando o chão para ajudá-lo a se levantar. Se isso ainda não for suficiente,
Você pode segurar uma coluna como suporte para se sentar e se levantar. Por conta de lesão ou idade, se você ainda não conseguir fazer a prática, mesmo com apoio, você pode se sentar em uma cadeira e fazer a prática. O processo diário para o sadhana é o seguinte: faça 12 ciclos de Shiva Namaskar com o estômago vazio. Depois, entoie o mantra Sarvebhyo 3 vezes. Om Sarvebhyo Devebhyo Namaha Om Panchabhutaya Namaha Om Shri Satguruve Namaha Om Shri Prithviyai Namaha Om Adiyogishwaraya Namaha Isso deve ser feito uma vez por dia, antes do sol nascer ou depois do pôr do sol. Depois do Shiva Namaskar e entoar o mantra, mastigue as folhas, consuma os grãos de pimenta, depois de misturá-los com suco de limão e coma os amendoins também. Por favor, certifique-se de terminar o seu sadhana regular, como o Shambhavi Mahamudra, antes de consumi-los. Alguns pontos a serem mencionados sobre a prática. Mulheres grávidas são aconselhadas a não praticarem Shiva Namaskar. As mulheres podem praticar Shiva Namaskar durante o ciclo menstrual. Pessoas com hérnias de abdômen são aconselhadas a fazer a variação do Shiva Namaskar usando uma almofada ou uma cadeira. Acenda a lamparina de óleo, uma vez pela manhã e outra vez à noite. Se a lamparina não estiver disponível, você pode usar uma vela. Entoie o mantra Yoga Yoga Yogeshwaraya 12 vezes pela manhã e 12 vezes à noite após acender a lamparina. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. É melhor fazer esse sadhana durante os 40 minutos de Sandhyakalas. Os Sandhyakalas começam 20 minutos antes e terminam 20 minutos após o nascer e o pôr do sol. O sadhana culminará no Mahashivaratri. O processo de culminação pode ser feito no Isha Yoga Center ou em um Isha Center mais próximo, ou em sua casa, diante de uma foto do Dhyana Linga. O processo é descrito a seguir. É essencial permanecer em Jagarana, o que significa ficar acordado a noite toda. Entoie o mantra Yoga Yoga Yogeshwaraya 112 vezes. Ofereça algo para 3 pessoas que precisem de comida ou dinheiro. Ofereça uma folha de viúva ou de nim, ou uma folha com 3 ou 5 pétalas para o Dhyana Linga. Desamarre o pano preto do seu braço e amarre-o perto da Nandi, em frente ao Dhyana Linga. Para aqueles que realizarem o processo nos centros locais ou em casa, queime o pano preto e esfregue as cinzas nos antebraços e pernas, após a culminação do processo. Boa noite, Senhor. Por acaso, eu ouvi uma palestra sua que falava sobre alegria e felicidade. Você dizia que a alegria depende de nós mesmos, enquanto a felicidade depende dos outros. Eu tentei por algum tempo praticar isso, mas o que eu descobri foi que eu não era capaz de sustentar aqueles pequenos momentos de alegria. Eu consegui experienciar a alegria enquanto estava completamente envolvida, muito apaixonada pelo que eu estava fazendo.
Porém, de alguma maneira, quando uma pessoa de fora, ou digamos, quando alguma entidade exterior a mim reconhece o que eu faço, a alegria simplesmente some da minha vida. Então, como sustentar esses momentos de alegria e não sucumbir a esses prazeres de felicidade? Seria bom se você pudesse compartilhar a diferença entre alegria e felicidade para essa multidão também. Veja, neste momento, se eu lhe disser, ou se você... Digamos que o seu reitor lhe diz que a partir de amanhã, todos vocês, que tipo de roupa vocês devem usar. Imediatamente haverão protestos na universidade. Se o seu reitor for mais longe e disser, todo mundo deve comer apenas 4 idlis pela manhã. Se o seu reitor lhe disser, todo mundo deve acordar às 5 da manhã. Digamos que ele coloque 10 diferentes regras como estas, coisas físicas a serem feitas. Você vai pensar que ele está tentando convertê-los em escravos e vocês irão berrar e gritar por sua liberdade, não é? Mas olhe para si mesmo e veja, neste momento, outra pessoa, se ela determina o que deve acontecer à sua volta, você se sente como uma escrava. Mas neste momento, outra pessoa está determinando o que deve acontecer dentro de você. Isso não é escravidão? Alguém pode decidir se você é feliz ou infeliz. Isso não é escravidão? Alguém pode decidir se você será um ser humano agradável ou um ser humano desagradável. Isto não é escravidão? O que acontece dentro de você, alguma outra pessoa determina, esta é a pior forma de escravidão, não é? Não é mesmo? É só porque todo mundo é desse jeito que parece ser normal? Não é. Não é normal. Só porque todo mundo é desse jeito não torna isso normal? Este ser humano, a vida à sua volta não acontecerá, nunca acontecerá 100% da maneira que você quer. E nem deve acontecer. Porque se tudo acontecer da maneira que você quer, para onde eu vou? Eu estou muito feliz que não esteja acontecendo da sua maneira. E agora que você é uma estudante, você ainda é estudante, eu creio que uns 60% a 70% esteja acontecendo da sua maneira. Quando você se casar, a porcentagem será revertida. Nós não sabemos. Não sabemos para que direção isso irá. Então, se a vida à sua volta nunca acontece 100% da maneira que você quer, e não deve, a menos que você esteja vivendo com máquinas, a vida não acontecerá e até mesmo essas máquinas irão lhe enlouquecer, não é? As máquinas não estão lhe inquietando todos os dias por uma coisa ou outra, elas estão. Portanto, o exterior nunca acontecerá 100% da maneira que você quer. E se a sua felicidade ou a sua alegria, ou não vamos usar todas essas palavras, essencialmente é agradabilidade versus desagradabilidade. Para agradabilidade, nós temos muitos nomes, nós chamamos isso de paz, de felicidade, de alegria, de bem-aventurança, de êxtase. Para desagradabilidade, nós temos muitos nomes, estresse, ansiedade, medo, tensão, qualquer outra coisa, loucura, o que seja. Agradabilidade versus desagradabilidade. Se sua agradabilidade depende do que acontece à sua volta, as chances de você ser agradável o tempo todo são remotas, não é? Na própria natureza das coisas não é possível. Só é possível se você for capaz de criar uma distância entre isso e aquilo. No sentido de que toda vez que as coisas não funcionam, existe um hábito em muitas pessoas, elas olham para cima, Upara-wala. Não é? O mundo inteiro está olhando para cima. Olhar para cima? Veja, você sabe que o planeta é redondo? Você sabia disso? Ok, o planeta é redondo e você não está sentado no topo do Polo Norte, você está sentado em Chennai aqui, no clima tropical, e o maldito planeta está girando. Então, se você olha para cima, você está sempre olhando na direção errada. Não é? Você está invariavelmente olhando na direção errada, não é mesmo? Talvez em um certo momento, seja qual for na hora de Greenwich, 0 horas, quando você olhou para cima, talvez você tenha acertado o céu. O resto do tempo você está sempre olhando na direção errada, não é mesmo? Então, neste espaço cósmico, existe alguém que sabe o que é em cima e o que é embaixo? Alguém sabe? Existe algum lugar onde está marcado este lado é para cima
Ninguém sabe qual é para cima, qual é para baixo, é apenas uma suposição, não é? Você sabe realmente qual é o norte e qual é o sul? No sentido real, você sabe o que é norte e sul? É apenas para nossa conveniência que fixamos isso, não é? Sim ou não? Você sabe o que é leste e oeste? Não. Você sabe o que é para frente e para trás? Você não sabe. Nenhuma dessas coisas você sabe. Existe somente uma única coisa que você pode estar certo neste momento. Isto é, você sabe o que é para fora, o que é para dentro. Esta única coisa você tem certeza, não é? Isto é para dentro, isto é para fora. Este é o único privilégio que você tem. O que está para fora, o que está para dentro, isto é tudo que você sabe. Caso um dia você se ilumine, você perderá isso também. Sim. Foi o que aconteceu comigo. Agora eu não sei o que é para dentro, o que é para fora. O que sou eu, o que não sou eu, é por isso que estou por aí pelo mundo. Porque eu não sei se este sou eu ou se aquele sou eu. Então, agora você diz, eu sei o que é para dentro, o que é para fora. Vamos examinar isso um pouco mais. Vocês podem me ver agora, todos vocês? Você consegue me ver? Apenas aponte aonde estou. Use suas mãos e aponte. Vocês conseguem me ver? Ah, você errou. Você sabia que eu sou um místico? Você está entendendo isso totalmente errado. Agora, essa luz está recaindo sobre mim, refletindo, passando por suas lentes, imagem invertida em sua retina. Você conhece a história toda, certo? Aonde você me vê neste momento? Dentro de você mesmo? Aonde você me ouve neste momento? Dentro de você mesmo? Aonde você tem visto o mundo inteiro? Dentro de você mesmo. Alguma vez você já experienciou qualquer coisa fora de você mesmo? Tudo o que já lhe aconteceu, escuridão e luz aconteceram dentro de você, dor e prazer aconteceram dentro de você, alegria e sofrimento aconteceram dentro de você. Alguma vez você já experienciou qualquer coisa fora de você mesmo? Não. Então, o que eu estou lhe perguntando é, o que acontece dentro de você? Quem deveria determinar como isso deve acontecer? O que acontece dentro de você, quem deveria determinar como isso deve acontecer? Outra pessoa? Definitivamente você deveria determinar o que deve acontecer dentro deste, não é? Portanto, se você determina o que está acontecendo dentro deste, toda a sua experiência de vida será determinada por você, ninguém mais além de você, não é? Os eventos à sua volta podem não ser determinados por você, mas como sua experiência de vida é neste planeta, isso é 100% determinado por você, se você assumir o comando disso. Se você deixar isso solto, qualquer pessoa determinará. Eles irão, não conscientemente, eles também são como você, por acaso. De certa forma, iluminação significa que você é uma vida imaculada, sem marcas. Quando você equivoca a memória por inteligência, aí você fica embaralhado. Existem apenas dois tipos de pessoas, os místicos e os equívocos. Se você vir as coisas simplesmente como elas são, as pessoas o rotularão como um místico. As pessoas até acreditavam que haveriam alguns sinais no corpo e queimavam Trishul nas costas, na testa. Veja, isso acabou de aparecer. No Ocidente, pessoas mostram suas mãos, há marcas lá e eles dizem, veja, eu tenho as marcas da crucificação, então Jesus apareceu para mim. Na Índia aparecerá um sanku no ombro. Você só precisa se queimar. Você pode se marcar com um sanku, um chakra ou com marcas de crucificação ou qualquer bobagem que quiser. De certa forma, iluminação significa que você é uma vida imaculada, sem marcas. Então você se marca e acha que é iluminado? Sinto muito. Então, se não há marcas, como você reconhece? Você não consegue reconhecer? Você não consegue reconhecer? Como alguém aqui sabe se eu sou iluminado ou não? Eu nunca fiz uma declaração sobre isso. Então, como eles sabem? Eles estão apenas pressupondo. Sim. Veja, você vai e se senta na frente de sua professora do jardim de infância. Você sabe o grau de conhecimento que ele ou ela tem? Não.
mas que ele ou ela conhece o ABC, você não sabe, então você fica sentado? Então, agora estamos falando de XYZ. Você não sabe, então você fica sentado? Então, o que importa? Se eu recebi reconhecimento de outro lugar ou não? Se você quer aprender XYZ, sente-se aqui. Se não quiser, vá embora. Então, o que é que estão chamando de iluminação? Sabe, existe algo chamado de o romper do dia. É uma boa expressão, eu gosto dela. É chamado de nascer do sol, mas é um romper do dia. O dia rompeu. É isso mesmo? Não, é uma noite que rompeu. Olá? O dia rompeu ou a noite rompeu? A noite rompeu. Noite significa o que em nossa percepção? Escuridão. Escuridão. Se você fosse uma coruja, seria diferente? Em sua percepção, noite significa desconforto, porque é escuro. Seu aparelho visual não se sente confortável na escuridão. É por isso que inventamos todas essas luzes e isso e aquilo. Por quê? Porque não nos sentimos confortáveis quando está escuro, pois não sabemos o que é o quê. Com a luz, vemos as coisas claramente. Portanto, se a noite se rompeu, isso significa que a claridade apareceu. Isso é tudo que o nascer do sol está fazendo com você. Você não conseguia enxergar, estava tendo dificuldades, o sol apareceu e, de repente, a confiança. Você sabe por onde ir, por onde não ir, no que pisar, no que não pisar. Isso é tudo o que a iluminação é. A clareza veio e você vê tudo claramente. Sabe, havia um livro que estávamos publicando, que é uma série de palestras e algo me veio para dar um título. Então dei uma olhada no conteúdo e disse, sobre místicos e equívocos. Nosso departamento de inglês disse, Sadhguru, isso é muito hostil. Diga algo um pouco mais gentil. As pessoas estão sempre me pedindo, Sadhguru, diga algo um pouco mais gentil, você é capaz de fazer isso? Vamos lá. Eu sou capaz, mas não quero dizer, porque as pessoas vão distorcer e transformar isso de muitas maneiras. Se você disser de maneira direta, jogando na cara, eles não se metem demais. Então, eu disse sobre místicos e equívocos. O que isso significa é que existem apenas dois tipos de pessoas, os místicos e os equivocados. Se você vira as coisas simplesmente como elas são, as pessoas o rotularão como místico. Então, o que elas são? Elas são um equívoco. Elas estão cometendo equívocos ao perceber os aspectos básicos da vida, é só isso? Sim. Cometendo equívocos de percepção? Por que estão cometendo equívocos de percepção? A mão está sempre mergulhada em sua memória. É por isso que dizemos karma. Eles estão equivocando memória por inteligência, e esse é o único equívoco que cometeram. Quando você equivoca a memória por inteligência, aí você fica embaralhado. Se você tem alguma memória sobre algo que as outras pessoas não sabem, você parecerá como um estudioso. Veja, as pessoas leem 10 livros e se tornam estudiosas. As pessoas leem apenas um livro e se tornam religiosas. Apenas um livro. Como pode isso o qualificar para se tornar um representante de Deus? Se você ler mais de um livro, então você não pode ser, não é mesmo? Você precisa ler apenas um único livro. Então, isso é equivocar memória por inteligência? Todo o nosso sistema educacional é só essa bobagem? Equivocar memória por inteligência. Se você equivoca a memória por inteligência, nós chamamos você de um caso kármico.
Você é um caso kármico, porque você vive de sua memória, não de sua inteligência. Se você viver da sua inteligência de forma absoluta, sem misturar sua memória e sua inteligência, então as pessoas dirão, ele é iluminado. Por quê? Seja o que for que você coloque na sua frente, ele olhará e dirá que aquilo é do jeito que é. Simplesmente porque ele não mistura memória e inteligência, só isso. Tão simples quanto parece. Tudo o que você é agora é memória. Você é um homem ou uma mulher, isso é memória. Não memória significa apenas a memória consciente em sua cabeça. Seu corpo lembra, não é? Olá? Sim. Se você e eu comermos a mesma comida, eu não me tornarei uma mulher e você não se tornará um homem. O mesmo alimento entra em mim e se torna um homem. O mesmo alimento entra em você e se torna uma mulher. Isso é pela memória, não é? O corpo lembra. O corpo lembra. Se você e o macaco comerem a mesma comida, ele não se tornará você e você não se tornará ele, porque o corpo lembra. Existe memória evolutiva, memória genética, memória elementar, memória atômica, níveis conscientes e inconscientes de memória, níveis articulados e inarticulados de memória, até mesmo quem você é memória. Portanto, se sua inteligência precisa estar livre da memória, isso significa que você está livre de si mesmo. Isso é tudo. Sadhguru, quando certos jovens enfrentam problemas ou dificuldades como fracassos, separações, perdas e afins, alguns procuram drogas ou bebidas alcoólicas em vez de resolver o problema e encontrar soluções. Então, eu quero saber qual é aquela última esperança em que uma pessoa pode se agarrar, mesmo quando ela estiver totalmente destruída por dentro. Tantos corações partidos aqui batendo palmas? Então, quando a pessoa está totalmente destruída, o que ela pode fazer? A questão é se você quer se deixar de estar totalmente destruída. Essa é a questão. E muitas coisas que não dão certo no início da sua vida, você verá mais tarde que é uma grande bênção. Existem muitas maneiras de olhar para isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso aconteceu em 1941, quando o movimento nazista estava se fortalecendo na Alemanha e em algumas partes da Europa. Então, um dia, na Áustria, um bando de soldados alemães apareceu e invadiu as casas. Uma família judia, uma família rica, eles destruíram a casa e levaram os adultos, tudo foi roubado. E essas duas crianças, uma menina de 12 anos e um menino de 8, foram levados embora. Elas foram levadas para uma estação ferroviária. Era final do mês de novembro, dezembro, época em que estava começando a ficar muito frio. Então elas foram mantidas na estação ferroviária por 3 dias porque os trens não chegavam. Meninos, garotos sendo garotos, começaram a jogar futebol. Eles estavam jogando futebol e, de repente, o trem chegou. O trem não é um trem de passageiros. É um trem de carga, um trem de mercadorias. Então, quando o trem chegou, os soldados vieram e levaram apressadamente todos para dentro dos vagões que estavam lá. Todo mundo entrou e o menininho e a menina também entraram, mas o menininho esqueceu de calçar seus sapatos. Ele deixou os sapatos lá fora e eles o empurraram para dentro do vagão. Portanto, ele foi sem sapatos. A irmã dele, uma menina de 12 anos, viu o irmão, criança, chegando descalço e ficou brava com ele. Ela o segurou pela orelha, deu-lhe um safanão, xingou-o bastante, deu-lhe um tapa. Ela disse, seu idiota, já temos problemas suficientes e agora você vem sem sapatos? Por quê? Na Alemanha, no inverno, sem sapatos significa que você pode perder os pés. Então ela estava brava com isso. Na próxima estação, meninos foram separados das meninas. Depois de 4 anos, depois que a guerra acabou, ela saiu do campo de concentração e descobriu que 17 membros de sua família, incluindo seu irmãozinho, tinham todos desaparecidos. Nenhum registro, nenhum sinal deles, eles simplesmente evaporaram. Naquela época,
A única coisa que a incomodava eram as últimas coisas que ela disse ao seu irmãozinho. Ela amava o irmão, mas as últimas poucas coisas que ela disse a ele foram coisas tão terríveis que ficaram na sua mente e a perturbaram. Essas foram as últimas palavras que eu disse a meu irmão, e depois disso nunca mais vou vê-lo, ele se foi. Desde então ela fez um voto. Se eu falar com qualquer pessoa da minha vida, falarei de certa forma que, se esta for a minha última palavra, eu não me arrependerei. Essa única coisa transformou sua vida de tal forma. Ela foi para os Estados Unidos, ela morreu em 2006, ela fez um trabalho fenomenal, construiu um hospital e um lugar perto de Chicago, eu acho. Ela viveu uma vida frutífera. Eu estou dizendo que mesmo que você seja colocado nas situações mais horríveis, você pode usar essa experiência para se sair um ser humano melhor, ou pode usar a experiência para se tornar uma terrível confusão. Portanto, sempre que algo te ferir, existem duas opções. Você pode se tornar ferido, ou pode se tornar sábio. Essa é a escolha. Quanto mais as coisas te ferem no início de sua vida, mais sábio você deveria ter se tornado, não é? Mas, infelizmente, a maioria das pessoas fica ferida. Isso acontece simplesmente porque elas só precisam de uma desculpa para voltar sua própria inteligência contra si mesmas, é só isso. Sobretudo, se o mundo ao seu redor se voltar contra você, não é muito importante que a sua inteligência esteja do seu lado? A única coisa que você tem que fazer é se erguer e brilhar como uma vida plena, porque quando você está maravilhosamente bem, você fará o que for necessário. Então ele não vai perguntar como acordar de manhã e me sentir motivado. Você não deve ser uma pessoa motivada. Geralmente quando dizemos que alguém está motivado, isso significa que essa pessoa tem uma programação própria. Existe algo chamado de gênio no ser humano. Existe uma competência aqui que é capaz de fazer o que a natureza fez ao longo de 1 milhão de anos, assim, durante uma tarde. Se houver o esforço necessário, você pode fazer disso um processo consciente. Se você criar a situação necessária, o sucesso é coisa garantida para essa pessoa. Pequenas coisas ou grandes coisas, não importa. Em todo e qualquer ato, um ser humano anseia por ser bem-sucedido. A vida tem um número infinito de portas. Se você for muito dedicado, você abrirá algumas delas. Se você for brilhante, você abrirá muitas delas. Mas se você for verdadeiramente vibrante, então elas se abrirão para você. O processo para ser bem-sucedido torna-se tão complexo para as pessoas que o motivo pelo qual elas estão trabalhando para isso fica, em geral, completamente esquecido, e elas começarão a desenvolver conceitos de sucesso, todos os tipos de conceito. O que é ser bem-sucedido? Posso contar uma piada? Vocês estão tão sérios. Havia um homem na Índia chamado Shankaran Pillai, ok? É como o John Smith. Seu filho veio para os Estados Unidos. Obviamente, um jovem indiano significa que ele é um engenheiro de software. Ele foi para o Texas, Houston, e começou a trabalhar lá. Daí ele se apaixonou por uma mulher branca americana. Ele estava sofrendo porque, no seu país, este relacionamento amoroso é um crime. Ele lutou e relutou até que um dia contou para sua mãe. Daí a mãe informou ao pai e o pai explodiu. Ele voltou para casa para convencê-lo, não deu certo, porque na Índia, se você tiver que se casar, eles vão rastrear sua árvore genealógica por 5.000 anos. Eles estão procurando pela pureza genética da pessoa com quem você vai se casar.
Então, alguém de um outro lugar, uma mulher branca da América, como você pode se casar com ela? O que sabemos sobre a genética dela, de onde ela veio, qual é a descendência dela? Então, sem chance de convencê-lo, ele voltou. E, claro, quando ele voltou, ele se apaixonou novamente e eles seguiram em frente. E então o pai renegou. Shankaran Pillai simplesmente renegou seu filho. Eu não tenho nada a ver com você. Mas os anos se passaram e eles tiveram um menino. E a fotografia do menino, do dia em que ele nasceu, estava no Facebook e a esposa compartilhou no Face dele. E o bebezinho estava crescendo a cada dia e tudo mais. Lentamente, sabe? Você renegou o filho, mas o neto é um caso diferente. Lentamente, em questão de 1, 2 anos, ele se apaixonou completamente por esse bebezinho que ele ainda nem tinha visto. Com o passar do tempo, as pessoas começavam a chegar da América, aqueles que estavam viajando. Ah, você precisa ver o seu neto? Você não o viu? Você precisa vê-lo, esse é o fruto da sua vida. Aos poucos isso o atingiu. Então ele decidiu, ele não vai ver o rosto de seu filho, ele irá para a América e só verá o rosto do neto. Claro que ele não vai nem olhar para aquela mulher branca. Então ele veio para a América e um menino de 7 anos, cheio de energia, eles estão morando num pequeno rancho, ele está para cima e para baixo fazendo todo tipo de coisa. Ele ficou completamente fascinado por esse pequeno garoto. Então um dia este garotinho disse, vovô, venha, vou lhe mostrar minhas habilidades com um arco. Ele o levou para dentro do celeiro e ele foi até o celeiro e lá ele viu 8 alvos. Todos eles com a flecha no centro do alvo. Shankaran Pillai olhou para isso, então ele pensou, ah, este é o meu neto. Ele pensou em todos os grandes arqueiros lendários da Índia, sabe, Arjuna e Ekalavya, e ele viu o futuro, todas as medalhas de ouro olímpicas caindo do céu. Então ele perguntou, de qual distância você atirou? O menino disse, de 18 metros. O quê? De 18 metros, 8 alvos. Você acertou todos bem no alvo? Como você faz isso? Então o menino disse, vovô, primeiro eu atiro, depois pinto o alvo. Esses conceitos sobre ser bem-sucedido podem ser muito frustrantes e eu tenho estado constantemente com pessoas que alcançaram um certo nível de sucesso e os seus conceitos de sucesso, as suas vidas não se encaixam nos seus conceitos de sucesso. E isso as está destruindo e elas acham que algo está errado. Não está dando errado, elas só melhoram, as situações estão fazendo com que elas prossigam, mas os seus conceitos estão desmoronando, por isso elas sofrem o próprio sucesso. Você verá inúmeras pessoas passando por esse tipo de coisa. Quando nós falamos de sucesso, tenho certeza de que todos vocês já devem estar planejando como alcançar esse sucesso em suas vidas. Vocês fizeram seus planos? Planejar é bom, mas os planos também podem ficar estancados por coisas porque você planeja com base no que você sabe hoje. Ninguém pode planejar a partir daquilo que desconhece. O seu plano significa somente um exagero daquilo que é hoje na forma de amanhã. Neste momento você se encontra aqui em um certo nível. Agora você pensa, o meu plano quer dizer isso deve ser 10 vezes mais nos próximos tantos anos, ou seja o que for, ou 100 vezes, ou milhões de vezes, ou seja o que for. Mas essencialmente o plano é apenas um exagero daquilo que existe hoje. Talvez haja uma certa lógica nisso, talvez haja uma certa compreensão da logística associada a isso, mas essencialmente é um exagero do hoje. Isso significa que de muitas maneiras foram excluídas quaisquer outras possibilidades que ainda não estão em sua experiência. Na Pensilvânia, vocês ouviram falar das inundações da Pensilvânia? A Pensilvânia tem inundações, sabia? Aconteceu uma vez que uma grande inundação veio e a água começou a subir em uma pequena cidade e subiu até, você sabe, as casas ficaram submersas. Então 2 meninos subiram no telhado da casa e ficaram sentados lá.
E em seguida eles viram um chapéu subindo e descendo em frente à casa. Um dos meninos perguntou: o que é aquilo? Por que esse chapéu está subindo e descendo? Daí o outro garoto disse: não se preocupe, é o meu pai. Ontem à noite, ele brigou com a minha mãe e prometeu: faça chuva ou faça sol, eu vou roçar essa grama. Portanto, os planos podem ser frágeis. É bom ter um plano, mas é mais importante que você tenha um propósito. Se você tem um propósito, os planos vão evoluir, coisas vão acontecer, os planos irão desmoronar, coisas novas surgirão. O que tiver que acontecer, acontecerá. Se você seguir firme um determinado propósito, as outras coisas apenas servirão a este propósito. Mas se você estiver muito comprometido com um plano específico, então o plano pode se tornar um projeto restritivo. Isso também é uma possibilidade. Não há problema em manter um plano, mas você precisa manter o plano a uma certa distância. Você não deve se identificar com o plano. O processo para o sucesso. Veja, essencialmente, o sucesso é um desejo em todo ser humano. Você pode colocar um pouco de fogo e fazer dele a sua paixão, mas se isso se tornar uma necessidade dentro de você, que você necessariamente precisa ser bem-sucedido, caso contrário você sofreria. Então você está caminhando em direção a um problema sério. Nossas paixões podem se transformar em veneno se nós começarmos a ficar ressentidos por não satisfazer essas paixões. Quando eu digo transformar-se em veneno, hoje em dia há evidências médicas e científicas substanciais que mostram que se você ficar ressentido, quando você fica ressentido com algo, com raiva de algo, frustrado com algo, nós podemos hoje verificar clinicamente. Podemos fazer alguns testes de sangue e mostrar-lhe que, na realidade, você está colocando veneno no seu sistema. Esses são venenos que você bebe e você espera que a outra pessoa morra. A vida não funciona assim. Se você bebe veneno, você morre, e isso é justo. É muito justo, não é? Se você bebe veneno, você deve morrer. Eu bebo veneno e eu quero que ele morra. Não funciona assim. Portanto, essas emoções sempre afastam a habilidade fundamental. Veja, existe algo chamado de gênio no ser humano. Todo ser humano o possui, todo ser humano o acessa em algum momento da vida. Mas a questão é, com que frequência você o acessa? Essa é a questão. Você foi brilhante uma vez em sua vida. Isso não é bom o suficiente. Você deve ser brilhante o tempo todo, não é? O que é o gênio? Existem muitas maneiras de olhar para isso. A maneira mais simples de olhar para isso é... Quando dizemos inteligência, estamos sempre pensando em pensamento lógico? Não. O pensamento lógico não terá sentido, provavelmente daqui a 25 anos, porque o seu computador poderá ser capaz de explorar todas as permutações e combinações do pensamento lógico, muito mais rápido e muito melhor do que você consegue. Então, tocar o gênio significa que existe outra dimensão de inteligência dentro de você. O que você comeu no café da manhã? Frango e salada. Veja, ele comeu um frango. Ao longo da tarde, esse frango se transformou em um ser humano. Se você perguntasse a Charles Darwin quanto tempo um frango leva para se tornar um ser humano, ele falaria em termos de milhões de anos. Aqui está. Ao longo da tarde, ele transformou um frango em um ser humano. Portanto, existe uma inteligência aqui, existe uma competência aqui, que é capaz de fazer o que a natureza fez ao longo de 1 milhão de anos, assim, durante uma tarde. A única coisa é que esse é um estado de inteligência inconsciente. O que quer que esteja inconsciente, se houver o esforço necessário, você pode fazer disso um processo consciente. No seu processo consciente, se esta inteligência, se até mesmo uma gota desta inteligência estiver acessível a você, de repente a vida brilhará como se fosse mágica. O que todo mundo se esforça para conseguir, você pode fazer facilmente. Agora, quando eu digo inteligência, as pessoas sempre pensarão nisto.
Se você falar em inteligência e pedir a eles que mostrem em linguagem de sinais, eles sempre dirão isto, não é? Eles não dirão isso ou isso ou isso. Porém, uma célula do seu corpo está fazendo mais atividade do que o seu cérebro jamais poderia fazer. Uma molécula de DNA está realizando várias milhões de funções em um minuto que você nunca jamais conseguirá compreender, sim ou não? Assim, no yoga, nos sistemas iógicos, nas ciências iógicas, nós nunca consideramos nada como mente. Não existe tal coisa como mente, existe um corpo físico e um corpo mental. Então, você aprende a pensar através de seu corpo. Você sabe, esta é uma sessão curta, não é uma área que devemos entrar neste momento, mas eu tenho que dizer isso a vocês. Existem muitas coisas que eu pessoalmente faço ao mesmo tempo. Agora as pessoas vêm e me dizem, agora mesmo eu estava entrando nesta sessão, alguém vem e me diz, Sadhguru, esses planos de construção precisam ser feitos, por que fazemos tudo por nós mesmos? Agora, até a hora que eu sair, eu terei o plano de construção pronto, enquanto estou falando aqui, porque de 12 a 14 canais, na realidade, estão funcionando continuamente na minha cabeça. Não é apenas na cabeça, você aprende a pensar através do seu corpo. Aprender a pensar através do seu corpo nunca vai lhe dar dor de cabeça, essa é a melhor parte. Agora, todas essas responsabilidades e 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo, você não vai ficar estressado? Não existe tal coisa, porque você usa uma dimensão mais profunda de si mesmo, e todos são capazes disso, e todos a têm. Pode ser que você não tenha o mesmo nível de intelecto de uma outra pessoa. Isso sempre varia de pessoa para pessoa. Mas se todos vocês comerem uma cenoura, você poderá digeri-la? Isso significa que você tem uma outra dimensão de inteligência, sim? Se você criar a situação necessária para que tudo que está dentro do sistema esteja acessível a você, o sucesso é coisa garantida para essa pessoa.